Digam amém. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Aleluia. Bom dia, povo de Deus. Nós estamos para cima, amém? Que Deus vai nos socorrer mais uma vez. Essa é a garantia que nós temos pela palavra. Ele sempre vai nos socorrer, amém? Senta, por favor, estamos na casa de Deus. Para você que está aqui na igreja, para você que vai ouvir essa mensagem depois. Estamos aqui com o coração disposto a receber a palavra. Chegamos à última sexta-feira desse mês de outubro, né? Como passou voando. Sexta-feira que vem já é dia 1º de novembro, né? Olha como o tempo voou. Mas juntamente com o tempo que tem passado, as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida também. Glória a Deus. O tempo vai passando e na proporção que o tempo vai passando, as promessas de Deus tendem a se cumprir na nossa vida. Nós só não podemos deixar o caminho. É sobre isso que eu quero tratar hoje. Abra sua Bíblia no Salmos de número 18. Nós vamos entrar na mensagem de hoje, porque para as obras de Deus serem confirmadas na nossa vida, nós precisamos nos encontrar no caminho. Qual que é o caminho? Certa vez o Senhor nos ensinou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. São palavras de Jesus. Ele mesmo deixou muito claro, enfatizou isso para nós, que Ele é o caminho. E nós precisamos viver nesse caminho que é Jesus. Aí vão vir tempestades, vão vir lutas, vão vir adversidades, mas nada disso vai ser compatível, né, com a nossa fé para nos atrapalhar. Nada, absolutamente nada. Olha só que interessante a palavra de Deus. Você abriu a sua Bíblia aí? Salmo de número 18, o versículo é o 30. Nós vamos entrar aqui na mensagem, o Espírito Santo vai revelar para você aquilo que você precisa fazer nesse dia para ter vitórias. Digam amém? Então vamos lá para a palavra. Salmo 18, verso 30. O caminho de Deus é o quê? É perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Preste atenção num detalhe muito importante. Nesse salmo, que foi um salmo cantado, né, por Davi, ele está deixando muito explícito, ele teve essa convicção dentro do coração dele, que o caminho de Deus é perfeito. Durante a vida de Davi, você vai perceber que ele teve muitas afrontas. Ele teve muitos altos e baixos. Não porque ele estava distante de Deus, mas porque cotidianamente vinham algumas batalhas. E tinha dia que a batalha vinha que ele ficava triste. Tinha dia que a batalha vinha, ele sabia como se posicionar, se colocava diante de Deus e vencia. Mas tinha dia que ele ficava meio abatido com aquelas afrontas que vinham. No Salmo de número 5, no Salmo 5, 3, ele fala que muitos eram os adversários que lutavam contra ele. O que ele tinha feito para aquelas pessoas para chegar àquele ponto? Ou seja, ali é um relato de alguém que estava extremamente triste pelas coisas que estavam acontecendo. Mas ele sabia, eu estou no caminho. E aqui ele traz essa reflexão para a gente dizendo, o caminho de Deus é perfeito. Isso é uma confirmação. O verbo, a palavra é, o artigo é, ele está demonstrando convicção. Está deixando muito claro que é convicção. Ele disse, o caminho de Deus é perfeito. Isso aqui não eu não tenho dúvida que isso é a verdade. A palavra do Senhor é provada. A palavra de Deus, quando ele fala que a palavra de Deus é provada, é que ela passa por algumas situações e ela se confirma. Quando fala que você está sendo provado, quer dizer que você está passando por algumas lutas, mas se você se manter firme, você é confirmado. Da mesma forma, quando ele fala, a palavra do Senhor é provada, quer dizer, ela passou por muitas situações e ela sim foi confirmada. O que ele falou foi confirmado. Aí ele diz, é um escudo para os que nele confiam. A palavra, essa palavra que nós temos, que rege a nossa vida, ela é o escudo que nós temos para bloquear as ações do mal que vem contra a nossa vida. Quando vier qualquer ação do mal contra você, você usa a palavra. Não é só o Salmo 91 que nem muita gente costuma usar. Não, já decorei o Salmo 91. Não é só ele. É a palavra como um todo. Ela tem esse poder de bloquear as ações do mal e nos ajudar a permanecer no caminho. Glória a Deus. Vamos deixar aqui, vamos para Provérbios. Depois de Salmos é Provérbios, capítulo 4. Aqui Salomão ele vai falar algumas coisas interessantes que chamou muita atenção. Provérbios capítulo 4. O versículo que eu vou ler com você é a partir do 14. A leitura é bem extensa, né?
Então eu vou ler com você já a partir do versículo 14. Provérbios capítulo 4, versículo de número 14. Olha só que interessante. Esse Salomão também foi um homem que viveu muito ligado a Deus durante a sua vida e teve também seu tempo de desvio, né? Seu tempo de dificuldade, seu tempo onde ele deixou de andar no caminho para andar segundo as idolatrias. Você vai de lembrar comigo que ele se relacionou com várias mulheres. Você imagina, 700 mulheres e 300 concubinas? Era muita coisa. Mas tudo aquilo era o quê? Eram acordos, eram alianças, ele não teve contato. Isso ali era só um acordo, uma aliança que ele fez para evitar guerras, né? Para evitar problemas, entre aspas, né? E com isso ele foi entrando para o lado da idolatria. Foi se deixando levar por aquilo. Deixou de lado o caminho de Deus. Só que depois ele volta. Ele volta para Deus de novo. E ele tem experiências para falar. Aí no Provérbios 4,14 diz assim, ó: não entres na vereda de quem? Dos ímpios. E nem andes pelos caminhos dos maus. Ele tinha provado isso aqui na pele. Uma coisa é eu que nunca, por exemplo, eu nunca usei nenhum entorpecente. Graças a Deus eu vim para o Evangelho bem cedo, né? Tive a oportunidade de me envolver com o erro, tive. Mas graças a Deus bem cedo eu vim para o Evangelho, entendi a palavra e não me deixei me enveredar. Eu não posso, por exemplo, chegar para alguém que é drogado e falar com muita autoridade para ela: você tem que vencer essa droga. Por quê? Eu nunca passei por isso. Mas o Salomão, ele tinha passado pelo desvio. Ele tinha se desviado das veredas, do caminho do Senhor. Se voltando para as idolatrias, fazendo o que era errado, ele sentiu isso na pele. Agora, depois de voltar-se para Deus, depois de ter comunhão com o Criador, ele volta transmitindo o recado, dizendo: não entres nas veredas dos ímpios e nem ande pelos caminhos do mal. Ele pode falar isso aqui com autonomia. O missionário sempre explica, eu nunca vou esquecer disso. Ele falou: uma pessoa que foi curada de um câncer, por exemplo, um câncer de mama, vamos falar, né? Tá chegando aí, nós estamos no Outubro Rosa, né? Câncer de mama. Uma pessoa que passou por esse processo, a irmã pode muito chegar para outra irmã e falar: ô minha irmã, você tem que ter fé, você tem que se posicionar, a palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus, ela é o nosso, aquilo que vai guiar os nossos caminhos. Eu venci essa batalha porque eu me posicionei. Você vai lutar, você vai determinar, você vai mandar isso embora e vai embora também. Você fala com autoridade porque você viveu aquilo na pele, entende? Então ele viveu aquilo na pele, ele sabia o que era se desviar. E agora ele tinha voltado. E ele tinha passado por muitas situações. Aí ele vai falar no 15, na continuação. Olha só que interessante. Versículo 15. O que ele vai dizer? Evita-o. Não passes por ele. Desvia-te dele e passa de quê? De largo. Ou seja, nós podemos evitar problemas, irmãos. Tem muitas pessoas que, infelizmente, elas só estão provavelmente passando por algumas situações porque elas se deixaram levar por aquilo. Elas se envolveram com aquela situação. A gente está falando de saúde, de libertação. Tem pessoas que elas já receberam da boca da autoridade médica que determinados tipos de alimento ela não pode mais ingerir. E o que algumas pessoas fazem? Ela come. Ah, porque não tem outra opção. Tudo bem, tem casos e casos. Nós não podemos generalizar, né? Tem casos e casos. Só que nós precisamos adequar a nossa vida a esse caminho. Se a partir de agora o caminho vai ser esse que foi determinado para mim, então eu vou andar onde? Nesse caminho. Porque quando eu faço diferente, eu corro o risco de passar, de sofrer alguns danos. Quando ele fala, evita-o, não passes por ele, desvia-te dele, passa de largo, ele estava dizendo, te sai de problema. Te sai de problema, te sai de luta, né? Te sai de batalhas. Tem gente que está se envolvendo com algumas coisas que ela não precisava se envolver com aquilo. Ela está no caminho. Glória a Deus. Eu estou no caminho. Imagina eu, sou ministro do Evangelho, fui chamado para isso. Eu estou aqui no altar, na casa de Deus, servindo ao Senhor, debaixo da autoridade. Vai, faça isso, faça aquilo, faça. Vai para tal lugar, vá. Estou aqui na obediência, na direção de Deus. Aí chega alguém ali e começa a falar comigo. Ó, por que você não faz o seguinte? Você tem uma renda extra? Vou te dar aqui uma série de perfumes para você vender. Você tem muito conhecido. Você pode falar para o povo da igreja e você vender. Você vai ter uma renda extra.
Se eu fizer isso, eu estou saindo da onde? Do caminho, eu não fui chamado para isso. Meu chamado foi esse. Quando eu faço outra coisa, eu posso perder o foco do altar para fazer outra coisa. Não fui chamado para aquilo. Entende a questão? Então ele fala, evita, não passa por ele. Se desvia, vai de largo. Tem gente que recebe, né, determinadas coisas e ela deixa o caminho de Deus de lado, aceitando algumas coisas entrar. E ela só acarreta problemas para si. Isso aqui é um conselho de vida que o Salomão está dando para nós. E que Deus está revelando para a gente nessa palavra. No versículo 16 ele continua falando. Pois não dormem se não fizerem mal. E fogem deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Ele está falando para se desviar das pessoas que andam pelo caminho mal, do caminho errado. Por quê? Porque essas pessoas, enquanto elas não fazem uma coisa má contra alguém, elas não conseguem dormir. Não sei se você já conheceu alguém assim, ou se um dia na vida você já foi assim, né? Se não fizesse nada daquilo de errado, não dormia. Não conseguia dormir se não fizesse alguém tropeçar. Eu conheci gente assim, falando de vizinhança, por exemplo, na minha terra, onde eu morava, tinha umas vizinhanças lá, que era da pesada, né? Aquelas vizinhanças pesadas. Aquelas pessoas que não tinham pudor e nem tinham temor, respeito pelas próximas. Elas botavam o som bem alto lá e a gente queria dormir, período de Natal principalmente, né? Aí o diabo entra. Virada de ano e períodos festivos, eles começavam. Eles sabiam, né, que a gente estava vivendo a palavra ali e queríamos nos recolher para descansar. Enquanto eles não perseguissem até a gente ir lá reclamar, eles não paravam. Tem gente que é assim. Ele está dizendo que dessas pessoas nós temos que evitar. Evita. Se puder falar bom dia, boa tarde, boa noite, não é errado não. Diga glória a Deus. Cumprimentar as pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Agora ter parceria, andar no mesmo caminho que o dela, não pertence a gente. Nós vamos evitar problemas se nós nos afastarmos das tais. Vamos evitar problema. Enquanto eles não dormem, a Bíblia deixa muito claro aqui, enquanto eles não dormem, enquanto eles não causar um problema com alguém. Quando eles deixar alguém chateado, eles vão lá e dormem. Eu já magoei alguém, agora eu posso descansar. São os malignos, né? Versículo 17, olha só. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho de quê? Das violências. Pessoas que andam pelo caminho errado. 18. Mas a vereda dos justos é como o quê? Como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Irmãos, como é maravilhoso nós andarmos no caminho do Senhor. Você passa por luta, você passa por tribulação, você passa por algumas afrontas, você passa às vezes por algumas adversidades, você nunca imaginou que passaria. Só que você está no caminho de Deus. Você está no caminho da verdade. Você vai vendo a luz brilhando. Você vai vendo a luz brilhando dia após dia. Você vai percebendo, eu estou no caminho certo. E Jesus certa vez nos ensinou. O caminho que conduz à vida eterna, ele é o quê? Estreito. Largo é o caminho que conduz à perdição. O caminho que conduz à destruição é largo, é abrangente. As pessoas se sentem confortáveis nele. Agora no caminho de Deus, a pessoa tem que entender que às vezes ela vai passar por algumas lutas, que ela vai ser confrontada. O caminho de Deus é apertado. Vamos ter que resistir a algumas tentações. Vamos ter que evitar alguns falatórios, algumas situações, vamos deixar de lado e vamos seguir a nossa caminhada. A vereda dos justos é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Começa a ver o dia clareando, começa ali bem tímido, né? 5 horas, 5h15, 5h20, 5h30. Quando dá 6 horas, tá tudo aberto, vai brilhando. Quando dá 11 horas, meio-dia, aí tem umas pessoas que são carequinha, né? Nosso irmão ali, ó, chega a ficar alumiando, né? Nem o pastor Antonildo, eu brinco com ele, tá ele ali, ó, né? Vai chegar a lumia a cabeça da pessoa quando o sol bate. Não? Fica aquela beleza. É dia perfeito. Eu brinco com eles, mas é com todo o temor, tá, gente? Eu não sei se eu vou ficar assim também, né? Meu coroa é assim. Não sei eu. Acho que ele começou a ficar assim depois dos 40. Agora que eu tenho 30, então ainda tem chão, né? Eu não sei. Só Deus sabe.
A brincadeiras à parte, entende a questão? A luz do Senhor vai brilhando no caminho. A luz do Senhor vai brilhando. Nós vamos enxergando os horizontes. Nós vamos começar a ter uma visão diferente. Pastor, passei por alguns momentos difíceis da vida. Eu tive um problema de saúde. Passei por um procedimento cirúrgico. Passei pela situação tal, com familiar. Mas hoje você está aí, ó, resplandecendo a imagem de Deus. Andando no caminho. Estou passando por algumas crises hoje. Mas você está no caminho? Então você fica em paz. Você está no caminho. Glória a Deus, não tem nada melhor do que isso. Nós nos desviamos do caminho mal. No 19, ele vai continuar. O caminho dos ímpios é o quê? É como a escuridão. Nem conhece aquilo em que tropeçam. Você já viu a pessoa, ela fez uma coisa errada, ela disse, foi eu que fiz isso aí? Quando ela volta à lucidez, né? Ela diz, foi eu que fiz. Eu não estou sabendo. Rapaz, tá aqui as fotos, bebeu que caiu, tava aqui, eu fui lá, te arrastei até em casa. Não, eu não fiz isso. Já vi casos de pessoas que elas cometeram um crime, tiraram a vida de alguém e depois ela voltou à normalidade, né, entre aspas, voltou à normalidade da vida e ela disse, foi eu que fiz, eu não me lembro de ter feito isso. Eles andam na escuridão por causa do diabo, o pecado que entra na vida da pessoa. O demônio que entra. A pessoa está na escuridão. Por isso que a gente tem que estar vigilante. Porque por aí afora o diabo tem muitos que estão na impiedade, fazendo o que é errado, e ele se aproveita daquelas pessoas para querer fazer o mal a quem não tem nada a ver. Já vi muita gente boa, muita gente de Deus, às vezes não estava atento, foi subtraído por alguém que não tinha temor de Deus, depois vai olhar, a pessoa não estava nem consciente, era o demônio que estava dominando a vida dela. O cidadão que vai lá e mata alguém, que vai lá às vezes mata alguém da própria família. O cidadão que faz isso, ele está como? Está na escuridão das trevas. Ele não está normal. O ser humano normal não faz isso. Ainda que ele não goste da pessoa. Ele não faz. Para chegar a esse ponto, ele está onde? No caminho da escuridão. Não conhece nem onde estão tropeçando. Não sabe nem o que eles estão fazendo da vida. Não é crítica, não me interprete mal. Mas você vai pelas ruas, você vê gente morando por aí afora nos cantos, nas sarjetas, nas calçadas. Se você for conversar com ele, ele não sabe quando é dia, quando é noite. Ele não sabe quem ele foi, quem ele é. Se você pergunta para ele se ele quer uma oportunidade para trabalhar, ele não está nem aí. Para ele isso é irrisório. Por quê? Eles estão na escuridão. Não conhecem nem o caminho que estão pisando. Não sabem. Isso aqui abre o nosso entendimento para muita coisa. A gente não deve se medir com tais pessoas. Você está num patamar diferente. Glória a Deus, irmãos. Você, como homem de Deus, como mulher de Deus, você está num patamar diferente. Você está lá em cima e aquela pessoa está lá na escuridão, ela não sabe de nada. Se eu for me medir com ela, eu vou estar perdendo tempo. Não se mede luz com trevas. É diferente. Versículo 20. Aprofundar. O que Deus vai dizer? Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas na vida. Aí aquele dessas instruções muito, muito importantes para a gente. O que ele vai dizer? No versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras e inclina os teus ouvidos às minhas razões. Inclina para aquilo que eu vou falar. Não deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda no meio do teu coração a palavra que você recebeu. Você está no caminho, fica firme. Porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Se nós andamos no caminho, nós estamos evitando problemas. Nós estamos andando, apesar de passar por algumas lutas físicas, nós estamos buscando saúde para o nosso corpo. Nós estamos buscando a libertação para a nossa vida. Você está no caminho, você está livre. Quando a Bíblia diz, você não pode beber, por que ele fala que não pode beber? Os beberrões não herdarão o reino dos céus. Porque o vinho é escarnecedor, a bebida é escarnecedora. Ela faz a pessoa perder a noção da vida.
O que ele está fazendo ali com essa instrução? Permitindo a pessoa andar no caminho, mas além de andar no caminho, está evitando dela ter problemas com relação à sua saúde. Com relação à sua saúde. Com relação ao seu corpo. As instruções que Deus dá, os nãos que Deus determina que nós não devemos, coisas que Ele não permite a gente consumir, não permite praticar, é para quê? É para o nosso bem. Mas tem pessoas, não vou para a igreja porque eu vou ter que largar tudo que eu gosto. É para o bem, não é para o mal. Mas a pessoa só entende o quê? É para o mal dela. Que estão querendo fazer lavagem cerebral, que estão querendo oprimir ela, que ela não é livre, que ela tem que ter a liberdade dela. Liberdade entre aspas, né? Porque hoje a pessoa planta semente, lá na frente ela colhe. A lei da vida é essa, não falha. Não falha. Se Deus está mandando parar com determinadas coisas, e se Ele usa pessoas, se Ele usa autoridades para determinar coisas que têm que ser paradas, para a gente é lei. Eu vou andar nesse caminho. Isso aqui é saúde para aqueles que acham e saúde para o corpo. É isso que eu vou viver. Aí no 23 ele falou, para terminar essa parte, e sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Dele procedem as saídas da vida. Coração, o que é o coração? Eu sempre explico isso. A nossa alma, aqui ó, a mentalidade humana. Esse coração aqui que a gente põe, não põe a mão no coração. Esse aqui é o que bombeia sangue para o corpo, né? Esse aqui é de extrema importância, sem ele não vivemos. Né? Só que quando a Bíblia fala de coração, ela está falando da mente, da mentalidade, falando do nosso homem interior. É daqui que fluem os bons e os maus pensamentos. É aqui que está as saídas da vida. Esse aqui bombeia sangue para o corpo. Ele não tem poder de decisão. Quem tem poder de decisão é esse aqui, ó. A nossa mentalidade. Ele diz, sobre tudo que você deve guardar, guarda. Você ouviu muita coisa, você passou por muitas situações, guarda isso aqui, ó. Porque se você não guardar, isso aí pode te trazer problema. Por isso que você vê gente da cabeça virada, revoltada com tudo, com todos. Alguém errou com ela, ela acha que todo mundo é igual. Ela acha que vai acontecer a mesma coisa quando alguém se aproximar dela. Falando aqui de relacionamento, por exemplo, tem pessoas que não deram certo nem com o primeiro nem com o segundo. Para ela todo mundo não presta. Só porque alguém um dia não deu certo, ela acha que todo mundo é igual. E não é. Por isso tem muita gente por aí sofrendo com esse tipo de pensamento. Porque não guardou o coração. Adoeceu. O coração não ficou guardado. Acha que todo mundo é igual. E não é. Comentando com você rapidamente, a Bíblia fala de Daniel. Você já conhece a história do Daniel, né? Só não dos profetas, né? Os profetas maiores. Daniel foi alguém que andou no caminho desde sempre. Eu fico analisando um pouquinho a história dele. Foi levado para uma região, né, onde a cultura é totalmente diferente. Ele servia a Deus lá em Israel, ali com todo o temor, com todo o afinco. Agora, ele é tirado ali do seio do seu ambiente, da sua família, da sua parentela, e ele vai para um lugar muito distante. E lá ele começa, na Babilônia, a servir a um rei que tinha suas idolatrias. Foi determinado para ele o que ele deveria fazer, para ele servir no exército lá, o que ele deveria participar. Ele chamou a autoridade e ele falou, eu não posso participar disso aqui. Me experimenta aí 10 dias. Aí o cidadão falou, não, você não pode. Tem que comer da comida que foi determinada, porque se você não fizer isso, o que vai acontecer? O rei vai me matar. Ele vai ver que você vai estar mais fraco do que os outros. Ele falou, não me experimenta só 10 dias. 10 dias não dá para matar não. Me experimenta 10 dias. Experimentou ele 10 dias, depois dos 10 dias ele estava mais forte do que os outros. Sem participar do manjar que havia sido determinado. Ou seja, foi proposto um outro caminho para ele, mas ele permaneceu aonde? No caminho de Deus. Foi proposto um outro caminho para ele, mas ele decidiu ficar no caminho de Deus. Isso aqui é fundamental para a gente. Vão ser propostos várias coisas para a gente. Permaneça no caminho. Permaneça na direção. Eu me lembro lá dos discípulos no caminho de Emaús. Eu não vou ler com você a referência, mas depois você lê lá o Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13 até o 35, você vai ver aquela situação dos 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús.
Lá em Atos capítulo 1, versículo 4, o que Deus deu como ordem? Jesus, ele morreu, foi crucificado, ao terceiro dia ele ressuscita, e depois ele tem algumas aparições aos seus discípulos, né? Em uma dessas aparições ele falou: fiquem em Jerusalém, é Atos 1:4. Coloca na tela, por gentileza, meu pastor Souza. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que por ele disse, que de mim ouviste. Ele disse: não se ausente de Jerusalém. Há uma promessa de que o Espírito Santo vai vir sobre vocês. Esses 2 discípulos ouviram aquela palavra. Aí a Bíblia diz lá, né, em Lucas capítulo, que a gente falou aqui, capítulo 24, versículo 13 em diante, fala desses 2 discípulos. Né, um deles era chamado Cleopas e tinha um outro, que a Bíblia não menciona o nome. Eles 2 estavam a caminho de Emaús, se ausentando de Jerusalém, quando Jesus tinha dito que não era para se ausentar. Aí eles vão murmurando no meio do caminho: já é o terceiro dia que acontecem essas coisas, e ele disse que haveria de se manifestar e até agora nada, sendo que Jesus já tinha se manifestado a eles, e eles não perceberam. Aí eles fora do caminho, não conseguem enxergar Jesus. Aí Jesus vai depois conversando com eles ali no meio do caminho, perguntando, interrogando. Aí Jesus fala de todas as leis, desde os profetas até os dias atuais, até o Cristo, que era ele. E eles ardiam o coração deles quando eles recebiam aquilo. Chegaram no ambiente, Jesus fez como que ia mais adiante, e eles disseram: fica conosco aqui, já está tarde. Jesus ficou com eles. Na hora de repartir o pão, Jesus repartiu o pão. Quando Jesus reparte o pão, a Bíblia diz que os olhos deles se abrem. Eles lembraram: ele é o Messias. Nós estávamos no caminho com ele e não percebemos. Aí eles lembram: temos que voltar para Jerusalém para anunciar isso. Aí eu vou ler com você só essa parte. Lucas 24, versículo 32. Vamos lá? Lucas 24, 32. Novo Testamento. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 32. Olha só. Olha só o que eles disseram. E disseram um para o outro: porventura, não ardia em nós os nossos coração quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para onde? Para Jerusalém, para o caminho. E acharam congregados os 11 e os que com eles estavam, e os quais diziam: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Eles imediatamente voltam para onde? Para o caminho, quando eles reconheceram que era Jesus. É isso que a gente tem que fazer. Reconheceu que de uma certa forma, de forma direta ou indireta, está fora do caminho, volta para o caminho. Nós temos que ter essa humildade, irmãos. Nós temos que ter essa humildade de voltar para o caminho sempre. Quando percebemos que nós estamos indo para a direção errada, mesmo tendo as instruções da palavra, mesmo tendo autoridades espirituais que nos ensinam, nós temos que ter a humildade de falar com Deus: Deus, eu quero voltar para o caminho, porque o jeito que eu estava fazendo estava fora do caminho. E o Senhor me mostrou que eu estou no caminho agora, que eu estou voltando. Cleopas e o outro discípulo lá voltaram. Quando eles chegaram lá, eles olharam os 11 discípulos, né? Menos o Judas, estavam lá os 11. E tinha outras pessoas que eram seguidoras de Cristo, que eram conhecidas também como discípulos, e estavam lá. Todo mundo reunido. E eles contando de como Jesus lhe apareceu. E eles vão dar o testemunho deles agora também. Foi por isso que nós voltamos. Foi porque nós estávamos indo no caminho errado e Ele nos trouxe para o caminho certo. Amém? Que Deus fale mais contigo, que Ele te abençoe. Vamos ficar no caminho certo. Ele vai curar, Ele vai libertar, Ele ainda vai levar para o céu. Amém? Vamos aplaudir a Jesus por isso? Aleluia!